sou famoso Chaves. Todos dizem que só faço trapalhadas e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas. Reclamo a todo instante, dizem que sou mais espaçoso que um trem, que eu sou azucrinante e que tão chato como eu não há ninguém. Legalzinha sua roupa e roupinha muito louca. Isso. Nela tudo é remendado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Por que apareceram duas coelhinhas na peça? Porque tinha vários improvisos, especialmente a coelhinha não conseguiu comparecer no momento. Aí a professora Michele pediu para fazer a primeira peça, como coelhinho de criança. Por que teve o coelhinho e o Noel na peça? Porque a maioria das crianças tem medo de palhaço, tinha que ser 2 palhaços, mas a gente decidiu colocar Noel e Coelhinho da Páscoa. E são como amigos imaginários. Como é que foi interpretar a tua personagem? Foi bem legal, não foi difícil, né? Foi legal, foi bem animador. E como é que foi a aceitação do seu personagem? Você gostou do papel ou você ficou em negação? Desde o início eu falei que eu só aceitaria esse papel, então como foi bem... Foi o que eu quero, pra mim foi de boa. E a roupa da coelhinha, foi muito difícil de fazer ela ou você comprou pela internet? Só foi complicado o vestido só, mas foi legal, foi de boa achar. Eu já tinha um vestido em casa mesmo, então foi bem de boa. E a personagem, foi muito difícil de fazer? Não, sempre tem as partes difíceis, né? Mas não foi um bicho de 7 cabeças não, foi bem legal. Gostei e vou levar no meu coração. Por que você estava com um visual meio diferenciado do que o Papai Noel original? Bom, eu sou praticamente como um filho do Papai Noel, né? Então eu sou um personagem mais direto para as crianças, né? Um estilo mais contemporâneo, que elas gostem, né? Nos dias atuais. Estilo Mandak, né? Então, foi difícil interpretar um personagem masculino? Olha, o personagem não tem sexo, então foi moleza. Eu interpreto qualquer um. Quais foram as dificuldades nos ensaios por ser uma pessoa meio tímida? Pra tua pergunta, eu não sou tímido. Eu sou... Só não... Como se fala? Eu sou uma pessoa muito aberta para todos. Quem me conhece realmente sabe como eu sou de verdade. Só por mais íntimos que eu me solto, né? E como é aqui o teatro, eu me soltei. Abri as asas, entendeu? E como é que foi a sensação de ser a primeira a se apresentar em cena? Foi legal, foi muito importante assim, porque às vezes eu me sentia nervosa porque colocaram eu atrás da porta, pra gente se esconder, pra ninguém ver a gente, né? Aí eu fiquei muito nervosa nessa hora. Mas foi legal, quando eu entrei eu senti uma paz, eu senti aquela paz boa quando eu entrei ali dentro. Foi legal, pra mim foi sensacional. E como que você se preparou pro personagem? Eu tava muito tranquila, eu tava ciente pelo que ia fazer, foi muito legal. Pra mim foi normal. E teve dificuldade na hora da apresentação? Pra mim não, eu me senti muito segura nesse momento de fazer o Jaiminho. Eu adorei fazer o Jaiminho, né? E como é que foi fazer a Jaiminha? Como foi fazer a Jaiminha? Isso. Nossa, foi espetacular. Foi muito bom e foi gratificante, porque só vendo aquelas pessoas lá, você fazer aquele papel ali de Jaiminha, isso foi muito bom. Como que foi interpretar um personagem mais velho que você? Pra falar a verdade, eu acho que interpretar um personagem muito mais velho do que eu foi difícil, mas ao mesmo tempo foi fácil. Como que eu posso dizer? Porque por mais que eu tenha esse lado um pouco mais maturo, eu também tenho um lado mais criança. E às vezes eu acho que o lado mais criança fala mais alto. Então na hora de interpretar o Chespirito, eu tive meio que deixar o meu lado mais criança e ir atrás do meu lado um pouco mais adulto, né? Infelizmente eu já sou de maior, mas foi isso. Eu acredito que foi fácil, mas ao mesmo tempo foi difícil, porque eu tive que pegar algumas coisas, por exemplo, agir um pouco mais como um adulto, falar como um adulto. Então,
São essas pequenas coisas que faz ficar mais difícil. Como foi a dobra de papel de personagens, Denner? Cara, a dobra de papel, ela... Eu vou falar, foi legal, foi muito divertido de fazer, mas também foi muito complicado, porque eu tinha que já sair de cena e já ir me trocar. Aí quando eu saía de cena de Pops, eu já tive que me trocar pro Shakespearito. E às vezes a gente cortava uma cena que era essencial, que eu tinha que estar... eu usava essa cena pra me trocar pra Shakespearito, de Pops pra Shakespearito no caso. Então às vezes a gente teve que cortar uma cena, por exemplo, eu tava de Pops, eu tive que cortar uma cena da Pops pra poder sair, pra dar tempo de trocar. E foi difícil, mas eu acho que se eu não tivesse ninguém me ajudando lá atrás, seria muito mais difícil. E eu vou agradecer todo mundo, né, do elenco que ajudou, principalmente a Driquinha, meu amorzinho. Você acha que foi fácil se adaptar ao seu texto? Adaptar o meu texto foi até que fácil, porque eu sou uma pessoa que... Eu acredito que pego muito rápido as coisas, né? Então, acredito eu que foi fácil, na minha percepção, foi fácil de pegar o texto, de adaptar do meu jeito. Você é fácil de memorizar as coisas? Até que sim, até que não, depende bastante dos casos. Agora, Denner, a pergunta que não quer calar. Qual dos dois personagens você mais gostou de fazer? Véi, essa pergunta é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu gostei do Shakespearito, eu gostei muito da Pops. E os dois, eles estão numa balança pra ver qual que eu mais gostei. Porém, eu acho que a balança tá pesando mais pro lado da Pops do que pro Shakespearito. Não que eu não tenha gostado de fazer o Shakespearito, eu amei fazer ele. Mas eu acho que pra Pops tá bem mais lá em cima. Como foi interpretar um personagem tão amado como o Chaves? Ah, foi uma experiência única, sabe? Tipo, carregar um papel tão importante como o Chaves, o protagonista, um menino pobre de rua. Mas foi até que da hora. Teve dificuldade na hora de fazer? Teve. Até que algumas, vai. Mas, é porque ele é um menino muito imperativo, aí teve que se mexer a hora toda, hora pra cá, hora pra lá. Mas até que algumas tive sim. Mas de resto, não tantos assim. Você esperou ganhar o papel do Chaves? No começo eu queria muito o papel do Chaves, mas aí depois teve uma decaída que eu não queria. Mas aí depois quando a Michelle falou parabéns, você ganhou o papel do Chaves, eu fiquei surpreso até. Mas eu não esperava, pra falar a verdade mesmo. Eu não esperava ganhar o papel do Chaves. E as roupas? Como é que você fez pra ficar tão parecida com a roupa do Chaves original? Eu peguei a bota do meu pai, um sapatênis preto. Eu comprei um cadastro amarelo para representar mais o tênis do Chaves. A roupa era para ser uma roupa listrada branca e marrom e preto. Só que aí não teve. Aí eu comprei mesmo branca listrada branca e marrom. E o short, eu peguei um short normal branco mesmo, sujei, né? Teve algumas pessoas que sujou até demais para representar. E foi isso. E o boné do Chaves, que é xadrez verde claro, verde escuro, que é o mais clássico do Chaves, para representar o Chaves mesmo. E como é que você ficou dentro do barril? Rapaz, muita gente perguntou isso, como ficar no barril. Alguns até tentaram ficar no barril, mas teve dificuldade. Mas pra mim mesmo, de verdade, não tive dificuldade. Eu ficava agachado, ficava um pouco muito colado no barril e ia um pouquinho pra frente para não aparecer tanto o meu corpo. Então eu só ficava agachado e como eu acho que... como posso falar? Eu acho que eu tinha resistência de ficar dentro do barril mesmo. Não tinha fobia de barril, de escuro, da apertada, etc. Como faz pra manter essa sua voz de Chiquinha? Bom, eu pesquisei muitas vezes, também ouvi os vídeos várias vezes. Aí eu percebi que a voz da Chiquinha foi tipo meio nariz entupido, mais ou menos, e com a voz de mimada, uma voz de querer meio chorar. Aí eu pratiquei várias vezes até sair, igualzinho da voz da Chiquinha. Como foi interpretar a personagem? Eu diria que pra mim no começo foi bem difícil, porque eu tinha que... Porque eu não sou bem agitada, eu não sou... Pelo que eu vi, que a Chiquinha é muito alegre, muito agitada, ela faz aquelas caretas.
Aí, tipo, eu investiguei, fiz muitas pesquisas, mas no começo foi complicado, mas com o tempo eu vi que até me acostumei, ficou meio fácil. Você se identifica como a Chiquinha? Não muito, pois tipo, ela é muito agitada, mas desde que eu comecei a atuar com ela, até tô começando tipo, a me identificar, porque eu tô mais ou menos virando personagem, eu acho. A roupa foi difícil de conseguir? Foi. Pois, tipo, eu investiguei, né, pela internet, tudo, né? Aí, tipo, eu achava que eu já tinha, né? Porque eu vi, eu ia improvisar. Mas na hora que eu vi que algumas coisas foi tudo na hora errada, então foi na hora rápida. Aí eu fui lá, pesquisei quanto tava a roupa, e a maioria das roupas só tinha de criança, não tinha de tamanho grande. Então, e os que estão de grande era tipo de 500, 300 assim. Aí pela minha economia não deu. E também ia chegar depois de uma semana. E entre 3 dias só faltava uma apresentação. Então eu peguei algumas peças e tentei dar um jeito similar à da Chiquinha. Uma pergunta bem curiosa. Como foi a troca de personagem do Coelhinho para a Chiquinha? No começo foi muito difícil na primeira apresentação. Foi, tipo, eu não sabia muito bem como a hora que ia dar certo pra trocada, mas graças com os outros personagens, com os colegas, deu tudo certo, consigo, porque era assim, direto que eu entrava, eu tinha que prestar meu chapéu, a touca do coelho pra Rai, porque faltava a touca pra os dois. Aí ele era muito corrido, pois eu tinha que dar a touca e na hora que eu tinha que tirar o vestido, colocar outro vestido, mas graças com os outros, né, me ajudaram na maquiagem, outros com a roupa. O de bom que deu tudo certo. Como foi fazer o seu personagem? Nossa, foi bem difícil, até porque o Kiko ele se mexe muito, né, também, e eu sou uma pessoa muito parada. Mas depois que eu fui percebendo o que eu tinha que fazer, eu acabei fazendo e deu certo, né, ainda bem. E Rafa, você usou alguma coisa pra inchar suas bochechas? Não, fiz normal mesmo, não usei nada. Você achou que ganharia o papel de Kiko? Não, eu achei que seria o Nhonho ou o Seu Barriga, o Kiko não. Como é que foi pra confeccionar a roupa do personagem? Foi bem difícil de achar, mas aí eu consegui achar depois com a minha mãe. E aí a gente conseguiu, né, comprar a roupa e aí deu tudo certo. E agora a pergunta final. O que é que você achou do seu personagem? Gostei bastante, depois que eu fiquei sabendo que seria o Kiko, né? Que eu já gostava dele, mas aí não imaginava fazer ele. Quando eu descobri que ia fazer ele, eu gostei bastante. E aí, Emily, me fala, como é que foi interpretar uma personagem tão marcante como a Dona Florinda? Bom, quando a peça foi liberada pra gente, né, quando a Michelle contou pra gente que a gente iria fazer o Chaves, a gente fez uma leitura em grupo e nisso meio que foi determinado assim cada personagem. Quando a professora Michelle falou que pediu pra eu ler a Dona Florinda, eu fiquei tipo, quê? Porque eu não tinha feito audição pra Dona Florinda e por algum motivo eu não queria ser de jeito nenhum ela, não gostava desse papel, porque eu achava ser um papel muito pequeno, eu não gostava de jeito nenhum. Só que com o tempo eu fui começando a gostar mais e entender que aquele era realmente um papel feito pra mim, que eu realmente, como é que eu posso explicar? Aquele papel foi feito, digamos assim, pra mim, e eu acho que a Michelle não errou em ter me colocado como Dona Florinda, e eu não me arrependo de ter feito esse papel. E você encontrou alguma dificuldade em fazer os bobs? Foi muito difícil assim? Olha, na primeira peça, eu só tava um pouco nervosa por ser a primeira peça, né, no primeiro dia, mas foi tudo muito de boa, não teve nenhum problema. Mas na segunda, quando a gente veio apresentar no final de semana, aconteceu que a gente estava muito atrasada, a gente estava correndo contra o tempo e acabou que os bobs atrasaram. Então, acabou que um lado ficou mais pra cima, o outro ficou mais pra baixo. E eu, como eu tava muito, muito nervosa, eu comecei a chorar. Então, nos bastidores, eu chorei muito, eu fiquei muito... Meu Deus, tá torto, tá torto, tá torto. Mas, no final deu certo e a apresentação foi muito boa. E as danças? Descobri que você era uma das coreógrafas, foi muito difícil assim de fazer? Não, a gente pegou as coreografias originais. A primeira a gente teve que adaptar porque ela era muito longa, então a gente utilizou a primeira parte e a segunda. Já na da escola, a gente praticamente usou a da escola original mesmo, a gente só acrescentou algumas coisas porque a dança também era um pouco, como é que eu posso dizer? O
espaço era muito maior do que a gente tinha, então a gente teve que adaptar do nosso jeito. Então a gente incrementou esses pedaços na dança. E a experiência? Como é que foi fazer a experiência de um personagem muito mais velho e ainda uma mãe responsável como a Dona Florinda? Cara, a Dona Florinda não é um papel fácil, principalmente por ela ter uma voz muito alta, ela sempre falar com firmeza. Mas eu acho que não foi um papel difícil pra mim, porque eu tenho 2 irmãos mais novos, então eu tenho que ter essa firmeza com eles, eu preciso falar desse jeito. E esse papel de mãe, eu sinto que, de alguma forma, eu tenho isso com meus irmãos. Então eu não acho que foi nem um pouco difícil pra mim interpretar a Dona Florinda. Você encontrou alguma dificuldade na construção da Dona Florinda? Nossa senhora, a roupa, eu rodei tudo aqui, a Vila Maria inteira atrás dessa roupa, mas aí acabou que aqui na sala a professora conseguiu me ajudar a encontrar um vestido que ficou muito bom na Dona Florinda. E sobre o avental, e sobre o avental, a gente teve que personalizar, eu tive que personalizar ele, colar um tecido por cima, mas eu acredito que tenha ficado bem parecido também, então eu acho que eu não tive um problema de fato com a roupa. Então, Matheus Novaes, como foi interpretar o Senhor Madruga? Pra começo de pergunta, eu já não tava meio que crendo que eu ia fazer o Seu Madruga. Sempre a minha turma falava pra mim fazer o Seu Madruga, mas eu mesmo não tava crente que eu ia fazer, tava crente que eu ia fazer outro papel. Mas foi bom, foi da hora, eu gostei e foi isso. Você se embaraçou todo na dança do seu Barriga e Dona Clotilde? Demais. Principalmente nos bastidores, a gente tentava ensaiar enquanto tava tendo a outra peça das colinhas. A gente tava tentando ensaiar, só que no escuro não dá. Aí a gente já embaraçava lá nos bastidores já. Mas foi bom, tipo... foi incrível, maravilhoso. Agora, uma pergunta curiosa. O tapa da Dona Florinda foi de verdade mesmo? E também, doeu? Então, a gente conversou bastante no bastidor sobre esse tapa, porque se caso o som do tapa não desse certo, a gente teria que improvisar. Aí a gente foi improvisando nos bastidores, só que a improvisação foi muito séria. E na peça, até a primeira e segunda peça foi de boa, só que na terceira peça acho que a Emily tava com raiva de mim. Que foi tão forte que até as pessoas estavam assistindo a gente, ficou meio que tipo, mano, ela realmente bateu nele. Mas foi da hora, a gente ensaiou tudo isso e deu tudo certo. A bicicleta era realmente sua? Não, a bicicleta é da Nicole, que faz a personagem da Chiquinha. E a gente teve que fazer umas mudanças nela para parecer com a bicicleta do Seu Madruga. E deu tudo certo. Gostou de fazer o Seu Madruga? Gostei bastante. É um personagem que todo mundo gosta. Você identificou ele? Né? Dá pra identificar com algumas coisas. Não que não paga aluguel, né? Que senão eu estaria morando na rua hoje em dia. Mas sim, me identifico muito com ele. Ele, apesar dele ser aquele cara, vamos dizer assim, bravo, que as pessoas têm medo dele, ele é uma pessoa de coração boa e eu me identifico com ele. Agora uma pergunta extra. No final da peça, alguma pessoa te pediu contatinho no Insta? Então... mano, vou contar a história, o que aconteceu. A gente tinha terminou a peça, tava todo mundo tirando fotos. Até que chegou, foi na última apresentação, aí a gente começou a tirar fotos e tal, os personagens juntos, até que chegou duas mulheres lá e tipo, começou a apontar o dedo, né? Só que eu falei, não é apontando pra mim. Só que aí fez assim, né? Aí eu fui lá ver e tal. Aí ela perguntou, né, se eu podia tirar foto com a filha dela e tal. Aí foi quando fui lá, tirei a foto com a filha dela. Aí a filha dela, eu acho que já me conhecia, eu não sei. Ou conheci alguém que me conhecia, perguntou se eu realmente tinha a idade que eu tenho.
Aí eu falei que sim e tal. Aí meio que ela, acho que era mais nova, não sei. Aí ela, tipo, meio que falou umas coisinhas, tipo, nossa, então você tem realmente essa idade? Saiu correndo. Me fala aí, Yasmin, como é que foi interpretar a senhorita Clotilde? Foi legal. Eu não criei muita expectativa que eu ia tirar ela. Eu pensei que eu ia tirar outra personagem, mas fazer ela foi muito bom. Me fala uma coisa, você acha que houve alguma mudança na personagem comparada com a original? Sim, porque a do original, ela é um pouco mais idosa e não tem tanto fogo o quanto a que eu fiz no teatro. Ela é mais... como fala? Tem mais fogo. Me fala uma coisa, como foi que você se sentiu fazendo uma personagem muito mais velha que você? Você se espelhou em alguém ou... como é que foi? Aí eu me espelhei na peça que a gente assistiu aqui na sala. A minha experiência foi, tipo, não esperava fazer ela, mas foi muito bom, porque... não sei explicar, foi uma experiência boa. E a dança? A dança com você, o seu Madruga e o seu Barriga. Encontrou alguma dificuldade? Sim, porque a gente só teve um dia de ensaio. Então foi muito difícil, porque até pegar os passos a gente se embananou, mas deu pra acontecer. E agora a pergunta final. Você gostou de fazer a Dona Clotilde? Sim, gostei. Tipo, eu não esperava fazer. Não esperava mesmo, porque era uma personagem que eu não gostava, porque ela era muito apagada. Mas quando eu fiz, sabe, não sei explicar, mas eu gostei muito, porque na peça ela não foi tão apagada, a Michelle reacendeu ela um pouquinho, então foi bom. Então, Cauã, como foi interpretar o Senhor Barriga? No começo eu não queria muito não, mas depois quando eu comecei a ver mais sobre ele, foi legalzinho. Você achou bastante legal ou mais ou menos? Eu gostei. Você usou algum enchimento pra barriga do personagem e também incomodava usar? Eu usei uma almofada que eu conseguia amarrar pelas costas e incomodava só quando acabava ficando muito calor, porque a barriga começava a suar e começava a incomodar porque ficava muito quente. Como foi interpretar um personagem mais velho que você? Foi difícil por conta da minha voz, que eu não consigo manter minha voz muito grossa por muito tempo. Você acredita que não existe papéis pequenos e sim pequeno ator? Tem pequeno ator, porque eu achei que meu papel não ia ser aquele papel, mas acabou sendo. Se baseou em alguém pra desenvolver seu papel? Digo, pela voz, andar, o jeito, etc? Assim, quando eu saía, eu via o povo assim mais velho andando, aí eu tentava ver como é que era o jeito e pra poder fazer o meu. Você teve alguma dificuldade com algum adereço cênico? Tive com a mala. A mala lá numa das cenas ela não queria abrir, aí fiquei lá tentando e não ia. Você acha que o teatro é só decorar o texto e fazer o personagem? Não, porque a pessoa decora o texto e vai parecer um robô lá na hora só falando, não vai ter movimento pra fazer nada. E aí, Lari, me fala, como é que foi interpretar um personagem masculino? Foi muito tranquilo porque eu já tinha feito outras peças em papéis masculinos, né? Acho que o único ruim mesmo, difícil no caso, foi fazer a entonação do professor Girafares, principalmente na sala de aula, que exige um tom muito maior dele. Mas fora isso, foi bem tranquilo. E como que você se sentiu fazendo o professor Girafales? Foi algo muito difícil? Como é que foi? Foi normal. Um personagem é um personagem, né? Independente se é principal, normal, figurante, enfim. Me senti muito bem. E as danças? Elas foram muito difíceis de ensaiar? Não, foram tranquilos. E você, né, que já fez várias outras peças, me fala, como que é fazer teatro? É maravilhoso. Recomendo. Não é só teatro, não é só você pegar o seu papel e você atuar. Envolve muitas outras coisas. Então é muito bom pra você se desenvolver e de autoconhecimento. E aí, Paloma, como é que foi interpretar o Nhonho? Interpretar o Nhonho, pra mim, não foi difícil, não foi uma coisa difícil tipo, um personagem difícil de interpretar. Tem eu vejo que tem algumas coisas do Nhonho que eu me identifico,
é um personagem que a maioria das pessoas não gosta, mas eu comecei a gostar do Nhonho depois que eu peguei o papel do personagem. Foi muito difícil fazer a roupa do Nhonho? Foi um pouco complicado, porque como minha mãe que costurou a roupa do Nhonho, né? Ela ficou 5 dias fazendo essa roupa. Ela vinha do trabalho, costurava. Chegava do trabalho, quando eu acabava de costurar, ia pro curso, 10, 11 horas da noite, ela tava costurando e passava até de manhã costurando. Até, acho que umas 8 da manhã, antes de ir pro trabalho, ela tava costurando a roupa. Teve uns problemas com a roupa. Eu acho minha mãe uma guerreira porque ela tava muito cansada como ela vinha do trabalho e tava do curso fazendo essa roupa. Batalhou para essa roupa, achou tecido, TNT, um monte de coisa. Foi muito complicado fazer essa roupa, mas deu tudo certo no final. Minha mãe também... tenho que agradecer muito a minha mãe por ter feito, porque eu não ia achar outra pessoa para fazer essa roupa. E a voz? Como é que você fez para sua voz ficar tão parecida com o Nhonho? A voz do Nhonho foi um pouco complicada porque usa garganta. E depois, quando acabou as apresentações, eu tive muita dor de garganta. Tipo, eu achei que eu tava gripada. Mas não era gripe, foi por causa da voz do Nhonho. Tem que forçar muito a garganta. Essa parte da garganta tem que forçar muito pra fazer a voz dele. Isso que foi complicado de fazer. Eu sei que você já fez teatro e que estava um tempo fora. Sim. E como é que foi retornar aos palcos? Pra mim foi uma coisa incrível. Esses tempos eu tava doente, com um problema sério de saúde. Ainda eu tenho esse problema sério de saúde, mas... Tô fazendo tratamento, tô melhorando aos pouquinhos, ainda sinto um pouco de dor, mas eu estou melhorando. Pra mim foi incrível voltar, foi uma emoção grande pra mim. Porque o teatro pra mim é um refúgio. Eu tô com esses problemas, não só de saúde, alguns problemas pessoais. O teatro pra mim é um refúgio, que eu sei que o que acontecer comigo por fora, tudo que acontecer comigo, eu sei que eu posso vir pra cá e me sentir acolhida aqui. Agora uma perguntinha extra. Qual incentivo ou sugestão você daria para quem quisesse fazer teatro? Faça teatro. Vocês vão amar fazer teatro. Ajuda muito na comunicação, na timidez, faz você perder a timidez. Faz você se sentir bem, teatro. É uma experiência minha, então eu falo, faça teatro. Você vai gostar bastante, além de gostar bastante, você vai se sentir bem. E aí, Drica, me fala, como é que foi interpretar a senhorita Godines? Então, no começo foi um pouco difícil, porque eu tava meio que sem tempo, mas eu fui arrumando um tempinho pra peça e foi muito bom. Me senti uma criança também, tipo, criança pequenininha, sabe? Foi muito legal. E por que teve essa troca de gênero, de Godines para senhorita Godines? Eu pensei que seria melhor. Pra mim, por causa do meu cabelo também, ele usa um boné. E o meu cabelo é muito grande. E seria bom trocar um pouco. Como é que foi a dança da escola? Foi muito fácil? Foi muito difícil de ensaiar? Foi fácil, foi de boa e foi muito legal. Eu adorei. A voz, você se baseou em alguém ou você foi diretamente com seus pensamentos? Sei lá, só saiu assim e eu fiquei nessa voz. Foi da hora. Você ficou com algum receio de fazer a personagem? No começo, sim. No começo eu fiquei meio assim, fiquei pensando, mas eu fui aceitando também e fui conseguindo fazer a personagem. E aí, Yasmin? Vocês usaram quais maquiagens pra fazer a maioria dos personagens? Base, máscara de cílios, lápis de olho foi o principal, iluminador, contorno. E pra tirar, a gente usou demaquilante e lenço umedecido. E qual maquiagem foi mais difícil de fazer no Chaves? A minha é da Dona Clotilde e a da Coelhinha. Foi a mais difícil de fazer. E vocês usaram algum tipo de tutorial de referência das maquiagens? Sim, a gente usou o TikTok, que tem muitas maquiagens lá do Chaves. Então a gente usou isso como referência. Na dobra de personagem, da Coelhinha pra Chiquinha, foi muito rápido, foi muito difícil pra fazer a maquiagem de Chiquinha? Não, porque a gente optou pela Coelhinha ser uma coelhinha mais fácil de tirar a maquiagem, fazer uma maquiagem mais fácil pra tirar. Então a gente... como posso falar? A gente fez uma maquiagem fácil pra poder tirar, pra depois fazer a maquiagem da Chiquinha, que é uma maquiagem só com as sardinhas.
como é que foi pra transformar a maquiagem do Chespirito pra Pops? Então, nessa hora eu tava em cena e aí eu deixei a Drica cuidando da maquiagem do Dene. Eu pedi pra ela usar algumas coisas da minha maquiagem, foi o lápis de olho e o blush, né, se eu não me engano. E aí ela fez a maquiagem enquanto eu tava em cena. Pessoal do cenário, como é que foi confeccionar ele? Assim, eu gostei porque eu sempre gostei dessa parte de decorar, tipo, decorar as coisas. Então, eu pensei desde o começo, quando ela fizesse o laboratório, em participar do cenário. Sim, porque, tipo, também, já que eu sei desenhar, eu gostei sempre dessa área, tipo, de artes, assim. Aí foi fácil e também foi legal fazer. Deu muito trabalho em fazer a Vila do Chaves igual a da original? Sim, teve, porque tinha que ser bem similar e também o cenário era pequeno. Aí tinha que fazer uma bila dentro do cenário. Aí, tipo, já que era pequeno, aí a gente viu que o caso do Senhor Madruga e também as escadas não ia dar, porque a gente ia fazer uma parte da dança, da parte da cena. Aí, tipo, o espaço era muito pequeno. Aí, então, a gente tinha que tirar algumas coisas e também as cores são meio apagadas. Demorou quanto tempo pra fazer o cenário? Demorou bastante tempo. A parte da Vila do Chaves a gente teve a ajuda da Kai, que ela conseguiu fazer antes. E a gente foi terminando de decorrer. E o cenário da escola, todo mundo praticamente do cenário, e até mesmo quem não era do cenário, conseguiu ajudar. E até mesmo no dia a gente estava terminando de fazer o cenário. E tanto que a gente até levou algumas coisas pra casa pra terminar e pra vir pra cá com as coisas já prontas. E na troca de cenário, da vila pra escola, deu muito trabalho? Tipo, sim, porque especialmente quando a gente tinha que girar, né? A gente tinha que escolher os que eram mais altos, porque obviamente os que não conseguiam alcançar e na hora, tipo, era muito depressa, porque o tempo era curto. Então, assim que outros entravam pra colocar as escadas, as cadeiras, né, pra escola, os outros já tinham que trocar da bila, tirar o barril, tirar os caixotes, tirar a planta. Enquanto os outros jogavam o cenário por cima, enquanto tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Os materiais, eles foram todos comprados ou foi improvisado? Metade, um pouco, porque algumas coisas a gente conseguiu aqui na sala, já outras a gente teve que procurar por fora mesmo e até algumas coisas comprar. Como para os bancos do Papai Noel e do Coelho, algumas coisas a gente teve que trazer de casa e algumas coisas a gente já tinha aqui na sala, que era o EVA, e algumas coisas foi feito em casa, que foi os ovinhos pro coelho e algumas coisas de Natal pro banco do Papai Noel. E a maquete? Como é que foi fazer? Bom, primeiramente a maquete, eu fiz uma pesquisada, né, porque eu acho que o meu erro foi fazer antes, bem antes, porque comecei primeiro, né, acho que tinha que fazer um dia antes do cenário, mas acho que eu fiz uma semana antes. Mas o de bom é que deu tudo certo e aí, no começo, eu tinha colocado a casa do Senhor Madruga, algumas coisas. Mas o de bom é que foi, tipo, mais ou menos uma inspiração, como baseado, né? Aí eu peguei, eu pesquisei, eu vi em YouTube como que faz. Aí eu peguei isopor, tinta, aí também cartão. E o resultado foi assim. Aí também eu coloquei um TNT pra dar a visão, como que ia ser a troca da escola, que era assim, na hora que iam tirar o barril, iam tirar a planta, iam tirar os caixotes, os outros iam estar jogando o outro cenário, que seria de TNT, e os outros iam estar colocando as cadeiras. E na parte de jogar foi um pouco difícil, porque a gente tinha que fazer impulso pra colocar desse lado. E também a gente tinha que ajeitar algumas coisas, assim. Como foi pesquisar as roupas do figurino do Chaves? Bom, na nossa equipe, né, do figurino, cada pessoa ficou responsável por 4 personagens. A gente separou igualmente para todo mundo e a gente se baseou nos personagens originais do Chaves. Por exemplo, a Dona Florinda, ela usa um vestido vermelho listrado. Só que, como eu não consegui encontrar, a gente substituiu por um outro vestido que a Dona Florinda super usaria, que foi aquele branco com flores. Deixa eu ver, o do Seu Madruga. Era o mais fácil, foi mais fácil de encontrar por ser uma blusa preta, uma calça jeans. Quem mais? O Chaves, ele usava uma blusa listrada,
um short jeans bege, a Chiquinha usava um vestido verde, então a gente se baseou realmente nos personagens do próprio seriado. Deu muito trabalho pra fazer o figurino do Chaves todos? Não, eu acredito que não, porque o pessoal, eles conseguiram entender as referências que a gente passou pra eles e eles conseguiram ir atrás. Só que tinha algumas roupas que tinham que realmente ficar muito parecida, tipo a roupa do Kiko. A roupa do Kiko não podia mudar. A roupa do Kiko não podia mudar, tinha que estar parecida, igualzinho mesmo. E da Dona Florinda não, desculpa, a senhorita Clotilde, ela realmente tinha que estar bem parecida também, o vestido dela, e não podia mudar. Todos do grupo do Chaves conseguiu achar as roupas parecidas com os personagens originais? Sim, porque como eu falei na primeira pergunta, a gente foi atrás de todos os detalhes de cada personagem, todo o adereço, toda a vestimenta, até, sei lá, o anel, se o personagem já usava ou não anel. Se usava, a gente tentava procurar um parecido. Então eu acho que o pessoal conseguiu pegar essa referência muito bem e eles trouxeram um figurino muito legal e bacana pra peça. Teve algum detalhe de fora do figurino? Detalhe de fora, eu acho que não. Se teve, eu não tô lembrando por agora. Mas eu acredito que não. Só um detalhezinho que foi na roupa da senhorita Godines, né, da nossa Drica, que não ficou tão parecida quanto da personagem, né? Porém, eu acredito que nenhum detalhe ficou de fora, que todo mundo conseguiu pegar os mínimos detalhes, igual a Emily falou, se o personagem tivesse um anel, usasse o anel no midinho, a pessoa ir lá procurar um anel igualzinho. Então eu acho que detalhe assim não ficou de fora nenhum. Então, como vocês fizeram exatamente para fazer cada movimento na dança? Bom, a gente se baseou na dança do próprio musical. Ambas as coreografias que a gente utilizou na nossa peça são do musical. Então, por exemplo, na primeira dança, que é o do Aí Vem o Chaves, a dança em si ela é muito longa, então a gente teve que cortar e a gente utilizou a primeira parte e a terceira. A gente juntou e a gente montou uma coreografia diante disso. E a da escola a gente praticamente usou toda a da peça. A gente só teve que... Como é que fala a palavra? Adaptar algumas coisas. Isso, a gente teve que adaptar porque o teatro profissional deles é muito diferente do nosso, porque o nosso é bem menor, então por espaço a gente teve que adaptar, então é isso. Foi muito difícil sincronizar as danças de acordo com a música? Eu acredito que não foi muito difícil, mas também não foi muito fácil. Tá no meio termo ali, entendeu? Eu acho que foi mais difícil a gente passar pra eles do que a gente pegar os passos. Eu não sei explicar direito, mas é meio que... Foi mais difícil a gente pegar do que passar pra eles. É uma coisa louca, eu não sei explicar direito. Vocês pegaram alguma referência? Sim, a gente pegou a referência de um teatro chamado Tributo Musical do Chaves. E a gente pegou a referência. Qual coreografia foi mais difícil de fazer? A da escola. Foi. A da escola foi complicado. Com certeza da escola. Foi muito complicado de fazer, porque... Com o espaço que a gente tinha, a sala aqui teve um espaço muito pequeno para as coisas que a gente queria fazer, então a gente teve que fazer tudo, né, muito coladinho assim, para depois a gente adaptar lá pro teatro. Alguma pessoa do elenco teve dificuldade para ensaiar? Ixi. Eu tô tentando me lembrar. Rapaz, eu acho que foi... Em determinadas partes, não foi na coreografia inteira. Eu acho que o Matheus, ele tava com um pouco de dificuldade no começo, mas não demorou pra ele conseguir pegar a coreografia. O Rafael também se embolou um pouco no começo. Na coreografia da escola, eu acho que o pessoal tava mais solto, só que ainda acho que a gente tava assim, se embananando todo, porque era uma coreografia nova e, querendo ou não, tinha muita gente, tinha pouco espaço. Então, eu acho que na da escola tava todo mundo um pouquinho perdido, só que todo mundo conseguiu entregar um bom trabalho também. A gente conseguiu fazer uma dança da hora. Ainda bem, porque senão ia cair pelo todo mundo. Trabalhão, né, que a gente teve. Ia cair todo mundo lá e a peça acabou. Diretora Michele, o que você acha do teatro? O que eu acho do teatro? Eu acho que o teatro é uma transformação. O teatro é que pode se aproximar ao máximo
da magia. Eu acho que o teatro ele transforma as pessoas. Eu acredito que muitas pessoas deveriam participar do teatro, que ele ajuda a ter jogo de cintura, desenvoltura, respeito, disciplina e, acima de tudo, aprender a trabalhar em equipe. Então, deveria ser um curso na própria escola. Então, acho que o teatro ele é uma matéria que necessariamente todo mundo poderia aprender. Você acredita que não existe papéis pequenos e sim pequeno ator? Sim, eu aprendi uma coisa no teatro, que o artista ele empresta emoção para a personagem. Então não importa a quantidade de fala que vocês têm, o que importa é se você entrega para a personagem, se você sente a personagem, se você tem alma. Então não é a quantidade de roteiro que você tem que ter. Então não existe pequeno ator, existe, que a gente coloca assim, pessoas que não se entregam total para o papel. Então acredito que o teatro ele ajuda qualquer pessoa a se transformar na personagem. Então, se você gosta de teatro, então não importa a quantidade de roteiro que você tenha. Apenas venha e faça. O teatro é para todos? Então, a minha resposta sempre era não, mas é sempre assim, eu coloco no meio termo, sim e não. Se você quer apenas ter uma desenvoltura de palco, você quer ter uma experiência, aí pode-se fazer teatro, é só uma experiência. Mas se você quer levar para o mundo artístico, realmente virar um profissional, então você vai ter que se especializar, ou seja, fazer uma faculdade, correr atrás de uns cursos que são reconhecidos pelo MEC. Então eu acredito assim, sim e não, mas se você quer entrar na mídia, numa televisão, você tem que se especializar. Então, teatro, infelizmente, não vai ser para todos, se vocês me entendem. Quantos anos de carreira você tem no teatro? Ixi, só alguns, 2 e 7. 27 anos de carreira, tá? Comecei lá em 97 e pra mim, como eu falo, cada ano é uma experiência, cada ano é um aprendizado. Então eu sempre zero. Eu conto esses 27 anos como foi uma experiência de vida, mas eu sempre zero. Então, cada ano pra mim se torna um ano de carreira. Então, 27 aninhos. E com chave de ouro, gostaria de perguntar: você gostou do grupo que você formou no Dramatásticos? Olha, Dramatásticos é um grupo do segundo semestre, a turma vespertina, tarde, né? E eu acredito que foi um grupo muito unido, um grupo que eles entenderam que teatro é família, teatro é respeito, teatro é um ajudando o outro, então esse trabalho de equipe existiu. Eu acho que o nome teve tudo a ver, foi feito pela Tá, a ideia foi da Camila, e Dramatástico vem de drama com fantásticos. Eu acho que combina com tudo. Drama de dramatização no teatro. E eu acho que eles entenderam esse recado. Então, eu acho que esse grupo vai ficar unido muito tempo e eu fiquei muito feliz de fazer parte dele, de dirigi-los. Então, pra mim, acho que eles estão nota 10, só não conta pra eles, tá?